Bom, privilégio, como eu sempre falo, é um privilégio estar aqui. Eu fico sempre com a sensação de que, talvez, sabe quando você, o amor de Deus é tão constrangedor, porque ele é tão grande, que quando você prepara uma mensagem dessa, você fica sempre com uma sensação de que está tão aquém do que o Senhor merece, que você se sente até culpado. Esses dias eu até pensei e falei, não, eu vou falar pro Val que eu não vou fazer mais, porque... Mas vamos lá, me coube isso. Bom, eu tenho que confessar os meus sentimentos dos últimos tempos. Eu acabei seguindo o Instagram oficial do governo de Israel, e eles têm um Instagram oficial traduzido em português. Então você consegue ver tudo que é publicado neles, e aquilo, eu confesso que em alguns momentos me faz mal. E eu passo, por eu ter estado em Israel, fica uma sensação de que eu tive ali e você está vendo o sofrimento e aquelas coisas, aquela barbárie tão grande. O Hamas agora, ele tem um site chamado hamas.com, onde ele publicou o assassinato de crianças em vídeo. É algo tão bárbaro que você não imagina que nos dias de hoje ainda exista. E quando essas coisas pipocam sempre mensagens escatológicas de que o fim dos tempos está chegando. E isso me fez ter Deus tocou meu coração para dizer, para olhar Mateus 24, onde é o sermão profético do próprio Senhor Jesus, escatológico, para tentar entender se os sinais são esses. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu estou longe de ser qualquer sábio em escatologia, mas quando você vai ouvir a história de Israel e a gente entende que Ju cantou hoje, deixa o céu descer, passa pelo Estado de Israel. A redenção de todas as coisas, lá no livro de Apocalipse, passa pelo Estado de Israel. E a gente entende que esse povo só está de pé pela ação de Deus. Não há nenhum histórico de uma nação tão pequena, com tantos inimigos, que ainda esteja de pé, se não for pela ação de Deus. E quando a gente ouve um movimento sionista, o movimento sionista é um movimento de retorno, ou seja, o povo é todo, né, a diáspora, o povo é todo jogado pelo mundo, a terra de Israel vira Filistina, né, desde o imperador Adriano, e lá nos anos de 1900 existe esse movimento sionista, que é um movimento de retorno. E quando eles retornam, Israel de hoje já é difícil de viver, porque 80% do território é desértico, mas não é deserto de areia. Você fica pensando que é o deserto da areia que a gente vê nos filmes. Não, é pedra. Nada cresce naquele lugar. E eles voltaram para viver ali, para viver porque aquela era a terra deles. E você ouve o movimento sionista, você entende que esse povo é diferente. Quando nós lemos um pouquinho de Mateus 24, que é o sermão do fim dos tempos, onde o próprio Senhor Jesus fala, é sempre importante a gente ter sempre a visão de esperança. Tem uma velha fábula que conta um homem que chegava sempre no médico e dizia assim: doutor, tudo é feio, tudo é triste, minha vida é muito triste. E o médico dizia: mas como assim? Mas olha que dia lindo, está cheio de nuvens, escuro, chovendo. E ele dizia: não é possível. Até que um belo dia, ele tira o óculos do rapaz, está totalmente embaçado. E ele limpa o óculos e o indivíduo começa a ver tudo como é. Isso mostra pra gente que tudo vai depender da lente que você olha as coisas. E nós vamos ler esse texto com a lente da esperança, da vida do Senhor Jesus como uma esperança para aqueles que creem. Paulo vem dizer na primeira carta aos Coríntios 15:19 que aqueles que creem em Jesus para esta vida são mais do que miseráveis. A gente tem que crer na vida do Senhor, porque Ele fez com que a gente cresça nisso. Então vamos abrir Mateus 24, vamos ler uma porção das Escrituras, porque o capítulo é muito grande, vamos ler só uma parte dele. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, onde o Senhor Jesus diz assim: quando Jesus saía da área do templo, verso número 1, quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará
pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? E agora a gente vai colocar aquele óculos bem limpinho para olhar isso como uma mensagem de esperança. Jesus então respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaça de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos, e por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações os ouçam, e então virá o fim. Pai querido, graças te damos por esse momento que podemos abrir a Tua Palavra e clamar, Senhor, pela Tua presença. Que o Espírito Santo, Senhor, refreie a minha língua e não permita que eu fale muita besteira, mas que ela enche os corações, Senhor, de mensagens de esperança, mensagens que venham do trono da graça, Pai, para que todos aqui saiam recheados, com as mãos cheias ao fim dessa ministração. Por tudo isso te louvamos, te agradecemos em tudo. Em nome de Jesus. Amém. A verdade é que essa mensagem de esperança, não porque eu estou dizendo que ela é de esperança, mas é porque o próprio Senhor Jesus falou que era de esperança. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, o nome Apocalipse quer dizer revelação. É como a gente faz quando a gente vai ler aquele livro da Marvel, onde o super-homem está no meio do livro apanhando, e a gente diz assim: eu estou cansado de ver o mocinho apanhando. Você segura o livro e vai lá no finalzinho, quando ele ganha. Esse é o livro da revelação. Esse é o livro do Apocalipse. O livro onde Jesus diz: a minha igreja sofreu, a minha igreja foi torturada, mas agora é o fim das coisas. Agora é a vitória da minha igreja. E quando o próprio Senhor Jesus fala no verso número 4, ele diz para os seus discípulos, isso na revista atualizada, ele diz a palavra acautelai-vos. Ele está dizendo: calma, fica tranquilo, calma. No verso de número 4, ele diz assim: não deixe que ninguém vos engane. Calma, calma. E aqui vem o primeiro dos sinais. O primeiro dos sinais. Eu coloquei algo antes que fala, eu coloquei como subtítulo: nada levaremos dessa vida. Jó diz: para essa vida eu vim nu, e para a próxima vida eu voltarei nu. E quando o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: está vendo essas construções? Vão todas ser jogadas de água abaixo. Então aqui está Deus dizendo para mim e para você: quando tudo se resumir, quando tudo isso acabar, nós não vamos levar nada. Cuidado com o amor ao dinheiro, cuidado com o amor às coisas desse mundo. Lembre-se, vocês não são desse mundo. E aqui vem o primeiro dos sinais. Segundo dos sinais, a minha pregação será rápida. Segundo dos sinais, haverá muito engano. Haverá muito engano. No capítulo 19, que é o capítulo, no capítulo 23, aliás, o capítulo anterior a esse, é super importante, sempre que a gente for analisar, o pastor Aguiar sempre disse que aquele que não conhece o contexto inventa pretexto para heresia. Quando a gente vai ouvir o próprio Senhor Jesus, antes do capítulo 24 ou 23, ele entra no templo e começa a brigar com os escribas, e ele chama aquele povo de guia de cegos. Guia de cegos. Então ele está dizendo agora que muitos vão entrar nesse mundo querendo nos enganar. Muitos virão dizendo coisas que vão nos enganar. Então cuidado com essas mensagens escatológicas, porque elas nada têm a ver com o Evangelho. Essas palavras têm proliferado. Nós temos visto igrejas inclusivas. Nós temos visto novas doutrinas.
Novas Doutrinas. O Extra, o site Extra, eu vou sempre falar de um dos sinais e tentar mostrar o que nós estamos vivendo hoje. O site do Extra deu no dia 3 de março, no dia 23, deu uma manchete assim, obrigado. Pastor é expulso de casa por ser gay e abre igreja inclusiva no Distrito Federal. No UOL, diz no dia 21 de abril de 2023, Xuxa fala em reescrever a Bíblia e é aplaudida por muitos. Dia 26 de outubro de 2020, na Gospel Prime, um site da internet, um pastor batista chamado René Kinitz, diz, René Kinitz, pastor batista da Águia Branca, rejeita a ingerência bíblica e fala em atualizá-la. O Senhor Jesus já havia dito, muitos se levantarão e tentarão nos enganar. Cuidado com as falsas mensagens. O verso de número 4 diz, não deixe que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, eu tenho uma mensagem, e enganarão a muitos. Primeiro dos sinais, o engano. Segundo sinal, haverão guerras e rumores de guerras. Verso de número 6. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Na CNN 2023 foi publicado conflitos deste ano. Hoje, em 2023, nós temos 5 grandes conflitos no mundo sendo ocorrendo. Israel contra Hamas, conflito do Azerbaijão contra a Armênia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, guerra civil na Síria, guerra civil no Iêmen. Fonte CNN 2023. Haverão guerras e rumores de guerras. Esse, segundo dos sinais. Terceiro sinal que o próprio Senhor Jesus trouxe para a gente: fome e desastres naturais. Vamos ver o que é que diz o verso de número 7. Verso de número 7, na parte B, diz assim, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, não será apenas o começo, será apenas o começo das dores de parto. O Jornal da USP, em 2023, online, diz 700 milhões de pessoas passam fome em 2022 em todo o mundo. 10% de toda a população mundial hoje passa fome. A CNN Brasil colocou agora, nesse mês passado, mortes por terremoto. Em 2004, 165 mil na Indonésia. 2005, Paquistão, 73 mil. 2008, China, 87 mil. 2010, Haiti, 222 mil pessoas morreram. Os sinais estão claros. Os sinais estão claros. O Senhor Jesus fala de uma perseguição que virá contra a igreja. E ele fala isso no verso de número 9. E nós vamos falar sobre isso. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Existe uma forte perseguição. No UOL Notícias, agora de janeiro de 2023, mais de 360 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos, discriminados pela sua fé em 2022, sendo a Coreia do Norte o pior país para um cristão viver. ONG Portas Abertas. Os sinais estão ficando cada vez mais evidentes. O Senhor Jesus fala numa apostasia, mais um dos sinais. O verso de número 12, o Senhor Jesus fala disso. Ele fala do pecado que aumentará e o amor de muitos
esfriará. A Veja Online diz agora: o enfraquecimento da religião é um fenômeno na Europa desenvolvida, se refletindo no fechamento de templos. O Gospel Prime diz que igrejas viraram na Europa bares e casas noturnas. A Europa já é considerada um continente pós-cristão. Nós tivemos a oportunidade, eu e Gisele, de estar no berço da Reforma Protestante, que foi em Amsterdã, na Holanda. Não existem mais igrejas. Nós fomos numa igreja no centro da capital e lá na parte central, uma igreja enorme, virou um museu. Não existe mais culto. Aí vem a grande pergunta: quando que o Senhor Jesus vem? Quando será essa vida? Os adventistas têm histórias muito engraçadas. Tinha um adventista chamado William Miller. Ele leu lá no livro de Daniel uma visão que Daniel teve em Daniel 8:14, onde ele diz que ele viu a cena de um anjo falando da perseguição que a igreja viria a ter, e o outro anjo pergunta a ele: mas quando que isso vai acabar? E ele diz: demorarão 2.300 tardes até que o templo seja restaurado. E ele fez a conta e descobriu que Jesus voltaria em 1814. Em 1814, a igreja inteira estava no telhado esperando a vinda de Jesus. Ele nunca apareceu. Aí eles falaram que houve um erro de conta. Eles realmente erraram a conta e refizeram a conta e descobriram que ele viria 5 anos depois. E ele nunca chegou. A verdade é que o próprio Senhor Jesus diz: ele virá como um ladrão à noite. Ele virá no momento que ninguém souber. Se preparem, vigiem. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. A pergunta é: como ele vai vir? Como ele vai vir? E a resposta: ele virá visível, audível, todo mundo saberá. No verso de número 23, o próprio Senhor Jesus explica como que ele virá. E ele diz assim: portanto, se alguém lhe disser: vem aqui, Jesus Cristo chegou, ou ali está ele, não acredita. No verso 26 ele diz: portanto, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem: está escondido aqui, também não acredita. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste, brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Imediatamente após a angústia, o sol escurecerá, a lua não dará mais luz e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Isso daqui me fala lá do texto de Lucas, onde o próprio Senhor Jesus está falando da parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro chega lá olhando, onde o rico chega lá olhando Lázaro no seio de Abraão, e ele diz: Senhor, pelo menos permita que eu volte para avisar aos meus irmãos. E ele diz: não tem mais, acabou, a porta da graça está fechada. Então, nós precisamos vigiar, porque o Senhor Jesus virá como um ladrão. Olhando todas essas coisas, me deixa claro que Jesus está às portas. Jesus está às portas. E quando ele próprio fala sobre os sinais, ele diz: esses sinais ainda não são os sinais da minha vida. Esses são o princípio das dores. Paulo vai falar um pouquinho sobre essa vida de Jesus, onde ele diz: para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Tudo eu posso aguentar, tudo naquele Cristo que me fortalece. Se amamos a Cristo nessa vida apenas, somos os mais desgraçados de todas as criaturas. As coisas estão piorando e infelizmente elas vão piorar cada vez mais. Nós vimos os sinais que não dependem de nós, mas existe algo. Que esse sim é o sinal inequívoco que a vinda do Senhor Jesus está próxima, e esse depende de nós. Nós falamos de um monte de sinais que são o princípio das dores e que nós já vimos que estão acontecendo, mas existe um sinal, que esse será a certeza de que o Senhor está chegando. E esse sinal está no verso de número 14, onde o Senhor diz: as boas novas a respeito do reino
serão anunciadas em todo o mundo para que as nações as ouçam. Então será o fim. Falta só isso. E aqui é o que Deus está chamando a gente a fazer. Para aqueles que querem e que amam a segunda vinda de Jesus, querem abreviar esse tempo, nós precisamos ser resilientes, pregar a palavra a toda criatura, como a grande comissão, porque essa é a forma da gente abreviar esse sofrimento do tempo atual e apressar a vinda de Cristo.